queria desejar muitas boas-vindas a todos vocês. Eu sou Cíntia Manabe, para quem não me conhece, sou fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico. Estou aqui para te mostrar como eliminar o inchaço, o edema, o hematoma, já na primeira sessão do atendimento no pós-cirúrgico de face e boca. E hoje aqui nessa live eu vou falar para você referente a como sobre aderir tratamentos longos no pós-cirúrgico de face e boca. É um assunto um pouco polêmico, porque eu me recordo que uma vez eu fiz um curso, e esse curso que eu fiz, me disseram que mesmo que o paciente não precise de tanto tempo de tratamento, que era para nós, alunos do curso, indicar o tratamento por mais tempo. E, na verdade, eu me recordo que aquela terapêutica que eu estava aprendendo na época, o processo terapêutico demorava em torno de 21 dias. 21 dias para você dar um resultado total. A terapêutica iniciava no momento que a gente aplicava a técnica, mas que para acontecer o processo todo de efeito terapêutico demorava 21 dias. E aí me foi ensinado que demora 21 dias, mas você vai deixar o seu paciente 21 dias longe da sua clínica, sem passar com você. Você pode orientar o seu paciente a passar de 2 a 3 sessões por semana. Assim você tem mais atendimentos, você fatura mais, o seu paciente vai vir mais vezes no seu consultório. Eu confesso que quando eu ouvi aquilo, eu fiquei um pouco impactada, porque queria compartilhar aqui com você sobre algumas escolhas que eu fiz na minha carreira profissional, e a minha decisão realmente foi trabalhar com o meu paciente sendo muito honesta, muito verdadeira, com muita transparência em relação à minha terapêutica. E quando me disseram que uma aplicação era suficiente, mas teríamos que dar um intervalo de 21 dias para que a terapêutica acontecesse, eu fiquei... e quando falaram, não, você pede para o seu paciente voltar de 2 a 3 vezes por sessão na sua clínica, assim você atende mais sessões e você fatura mais. Eu fiquei bastante impactada. E quando eu ouvi aquilo no curso, eu fiquei quietinha, não falei nada, mas não foi o caminho que eu escolhi. Eu escolhi um caminho de realmente trabalhar com a transparência e falar realmente o resultado e até onde eu consigo chegar com o meu paciente. E eu acho que isso deu muito certo, porque isso não impediu que minha agenda lotasse. E graças a Deus e ao meu trabalho e a tudo que eu venho me dedicando todos esses anos, eu acho que isso me trouxe um resultado bastante positivo, que eu não tenho a preocupação de, será que eu vou ter o paciente para atender, né? Então, eu acho que é muito válido mesmo, para mim, pelo menos, é muito válido a transparência para o seu paciente, de realmente, se você dá um bom resultado em uma única sessão, não vale a pena você pedir para o seu paciente retornar mais vezes, vir mais vezes com você, somente porque assim você vai faturar mais. Eu acho que mais vale a pena a gente dar um resultado, deixar o paciente satisfeito, porque eu acho que foi essa minha conduta que eu escolhi que, com o tempo, realmente acabou fazendo com que eu tivesse uma agenda mais cheia e até algumas épocas com um tempo de espera bastante grande, e foi o que me trouxe também muito reconhecimento profissional e financeiro também.
Então, realmente, isso que me foi ensinado num dos cursos que eu fiz, onde eu era uma aluna, fiquei um pouco impactada, mas acabei decidindo por seguir um caminho diferente, mas acho não, eu afirmo que super deu certo. E eu queria saber, para quem trabalha na área, deixa um comentário, me fala sobre sua experiência, sobre o que você pensa em dar resultados rápidos, se você tem a preocupação de não ter pacientes para atender, como que você pensa? Ou se não, me manda uma mensagem no direct. E então, quando eu ouvi aquilo no curso, apesar de ter sido algo que me impactou, porque era muito contraditório com os meus valores, eu respeitei aquilo que eu ouvi, porque eu entendo o pensamento, de outras pessoas que pensam assim, eu não vejo nada de errado, eu só acho que é uma questão de escolha mesmo. O que você escolhe, como você escolhe trabalhar, de que maneira você escolhe lidar com o seu paciente. Eu acho que isso é uma questão de escolha mesmo. E também queria compartilhar com vocês que quando eu morei e trabalhei lá no Japão, eu percebi uma diferença muito grande com o que acontece aqui no Brasil. Porque lá no Japão, as pessoas iam fazer o shiatsu com muita frequência. Eles não tinham um problema, não tinham uma queixa principal para poder procurar pela terapia. Eles procuravam pelo shiatsu assim como nós, brasileiros, fazemos a unha semanalmente. Então, eu percebi que o japonês, ele trabalha mais preventivamente do que o brasileiro. E em relação aos pacientes pós-cirúrgicos de face e boca, os pacientes sempre me procuram mais no pós-cirúrgico. Existe, sim, alguns casos que eu já acompanhei e acompanho no pré-cirúrgico, mas na maior parte dos casos mesmo, me procuram no pós-cirúrgico. Então, eu entendi que é uma questão cultural, pelo menos foi essa a conclusão que eu cheguei, que o japonês, ele não precisa ter uma queixa, uma dor, um desconforto para procurar por uma terapia. Ele tem o hábito de procurar pelo shiatsu, por exemplo, por simples prazer mesmo, de poder relaxar, de poder ter uma melhor saúde. E o brasileiro não, nós aqui, me incluo também, apesar de eu ser descendente de japonês, eu tenho, sim, alguns hábitos japoneses que veio da minha criação, da minha cultura, mas eu sou bem brasileira e já tenho todos os hábitos brasileiros e é verdade, a gente procura pela terapia para um tratamento quando a gente já tem alguma coisa instalada, quando você já tem uma dor, quando você já tem um problema com você. Aí sim a gente vai procurar pelo tratamento. E no caso de paciente pós-cirúrgico, facial e bucal, eu percebo que eles chegam principalmente muito ansiosos, porque querem ver o resultado da cirurgia que eles passaram, então chegam bastante emocionalmente, não estão calmos e tranquilos, né? Fora os desconfortos, os desconfortos que ele tem do pós-cirúrgico. E é uma coisa um pouco contraditória, né? Porque nós, profissionais da saúde, nós queremos ter a agenda cheia, agenda lotada para atender os nossos pacientes, e temos aquele receio de, será que se eu der um resultado rápido, o meu paciente ele vai acabar não vindo tantas vezes e eu vou faturar mais? Eu optei por caminhar dentro da minha profissão, seguindo realmente o resultado que eu consigo dar, e eu não acho que o fato de eu indicar menos sessões para um paciente de pós-cirúrgico, de face ou boca, eu não acho que dar um resultado rápido e dar um resultado que realmente
impacta e deixa o paciente feliz e confortável, isso me deixou a minha agenda deficiente. Não, é muito pelo contrário. Eu acho que dando o resultado rápido, sendo verdadeiro com o paciente, isso acabou me ajudando. Eu percebi que com o passar do tempo, os pacientes, eles acabavam me indicando outros pacientes, e aconteceu muitas vezes de profissionais da área da saúde, como médicos e dentistas, que não me conheciam e que o paciente tinha feito uma cirurgia com eles e tinham feito a sessão de pós-cirúrgico comigo. E passando nessa primeira sessão, quando ele voltava com o retorno com o médico falava: nossa, o que aconteceu, né? Que você melhorou muito, você está bem melhor. E aí os pacientes acabavam falando que que conheciam uma terapeuta que trabalhava com a medicina chinesa e que usava terapias manuais, e que tinham, né, passado com uma sessão comigo e que estavam bem melhores. E aí os médicos e os dentistas acabavam vendo o resultado no próprio paciente deles, e para mim foi muito bom, porque eu acabava recebendo indicação dos médicos e dos dentistas, mesmo não conhecendo os profissionais, por muitas vezes, pelo resultado que eu dei no paciente que passava com o médico ou com o dentista, né? E no caso dos pacientes do pós-cirúrgico, é importante lembrar que existem algumas complicações e, acima de tudo, é o médico e é o dentista que acompanham o paciente no pós-cirúrgico. É muito importante nós, como terapeutas, como fisioterapeuta, ou como massoterapeuta, ou você que trabalha com terapias manuais, é muito importante a gente saber o nosso papel, né? Que o nosso papel é ajudar o paciente no pós-cirúrgico, mas quem realmente faz o acompanhamento e a avaliação de todo o processo da cirurgia é o médico, é o dentista. Ele sim, o médico, o dentista, são profissionais que são formados e que têm toda a expertise dentro da área deles, e eles que de fato sabem avaliar como o paciente está dentro de um pós-cirúrgico, de fato, e principalmente mais nos casos quando acontecem complicações, porque os pacientes de cirurgia estética facial, ou os pacientes que passaram pela ortognática, ou fez a extração de um siso e a cirurgia foi mais complicada, em alguns casos podem acontecer complicações, como, por exemplo, principalmente aí no caso de cirurgia plástica, que é mais comum, não é tão comum, mas quando acontece a complicação é mais comum de se ver, que é o seroma, que é o acúmulo de líquido debaixo da pele. Pode acontecer também, apesar do médico e do dentista medicar o paciente com antibiótico, com anti-inflamatório, principalmente não, o antibiótico, né, que atua na prevenção de uma infecção, acontece mesmo depois do paciente ter tomado todo um número de dias, ter feito todo o tratamento com o antibiótico, o paciente ele pode apresentar uma reinfecção ou não necessariamente uma infecção. A infecção ela pode vir, e é muito importante o acompanhamento médico e do dentista, é ele quem vai medicar o paciente. Então, lembrar que, no caso, nós terapeutas que trabalhamos com pós-cirúrgico, nós ajudamos no processo de recuperação. É muito evidente para mim que o meu trabalho acelera demais o processo de recuperação do paciente. Tem outros tipos de complicação também, como a fibrose, a necrose também, que é a morte celular dos tecidos, mas isso é o médico, é o dentista que vai acompanhar, que vai tratar. No caso de fibrose, o fisioterapeuta consegue ajudar muito também.
mas nos sintomas que mais incomoda o paciente do pós-cirúrgico de boca e face, no caso de pacientes que passaram por uma cirurgia estética facial, os pacientes chegam para mim com muita queixa do edema, né, que é um inchaço demasiado no rosto, eles se sentem deformados, alguns até me relatam que estão se sentindo mal, que estão se sentindo monstro, que estão com vergonha de sair na rua, e às vezes, agora com a pandemia, agora que está voltando, mas antes da pandemia, muito evento social, então às vezes tinha um jantar à noite e a paciente falava para mim, eu tenho um jantar hoje à noite, mas eu não vou, porque eu tô com muita vergonha, e os hematomas também, né, porque é um trauma que acontece nos tecidos, então o paciente fica envergonhado de estar muito inchado, muito roxo, no caso da estética facial, ele está receoso, está com medo, está inseguro também de que algum ponto se abra, e no caso dos pacientes que fazem a cirurgia ortognática, que é aquela cirurgia para pacientes que às vezes apresentam dores de cabeça por muito tempo, muito constante, muito forte, tem uma mordida errada, tem muito problema de dores na ATM, né, que na articulação temporomandibular. Então, eles têm muita dor nessa região também e acabam sendo indicados para fazer essa cirurgia ortognática. Esses pacientes que eu atendo de cirurgia ortognática, realmente, esses pacientes chegam muito emocionalmente abalados, porque o paciente já está muito cansado de sentir o desconforto. Ele sofre também muito pelo edema, pelo inchaço, pelo excesso de inchaço no rosto. O paciente, ele chega com dor, porque ele vem da cirurgia e por medo da própria cirurgia e até mesmo por ter mexido muito dentro da boca, por ter levado os pontos, então a área tá muito inflamada ainda, então é muito dolorosa. Ele não sente tanta dor porque ele está medicado, e quando o paciente está medicado, por isso que é muito importante que nós, terapeutas, quando eu consigo pegar o paciente logo após o pós-cirúrgico, é nítido a diferença do conforto que o paciente tem na recuperação dele até o processo final, porque eu acabo atendendo muitos pacientes de ortognática que às vezes chegam até mim, que já passou 3 meses, 4 meses da cirurgia, e o paciente ainda tem muita dor e muita dificuldade para abrir a boca, para ele poder voltar a comer e falar como ele comia e falava antes da cirurgia. Quando o paciente demora muito para fazer um tratamento no pós-cirúrgico, eu percebo que o sofrimento é muito maior e o emocional dele está muito mais abalado, porque ele já está cansado, chega até a pegar paciente que às vezes já está até deprimido mesmo. Alguns casos, já tive paciente até que teve que ser medicado com antidepressivo dentro de um pós-cirúrgico, porque ficou muito tempo nesse sofrimento do pós-cirúrgico. É claro que a cirurgia, ela é espetacular, ela ajuda muito o paciente, e realmente todos os pacientes que eu atendi depois de uma cirurgia ortognática, eles ficam muito felizes com o resultado, porque o paciente, ele, além de resolver o problema, que alguns sofrem muito, né, como eu falei, de dor de cabeça, muitas dores na região da ATM, da articulação temporomandibular, os pacientes, eles melhoram mesmo dessas queixas, é uma solução mesmo na vida dos pacientes depois que passam pela ortognática. Só que realmente essa dificuldade para abrir a boca, para voltar a comer e falar, eu acabo percebendo que ela é muito frequente. E com a terapia manual a gente consegue dar muito resultado, geralmente não, quase em todos os casos, principalmente da ortognática,
E nessa questão do abrir e fechar a boca para voltar a comer e falar, com uma sessão, o paciente ele melhora acima de 70%. Pelo menos é esse relato que eu tenho dos meus pacientes. Alguns até relatam, acham que melhoraram 100%, saem de lá super animados. Eu consigo perceber uma melhora muito grande no emocional deles, porque também o rosto desincha demais. E essa parte também de hematomas, tanto para quem passou por uma cirurgia de estética facial, na ortognática os pacientes vêm com muito menos hematomas do que na estética facial. Os hematomas é uma queixa muito mais presente na estética facial do que na ortognática. Na ortognática é um ponto, outro, uma regiãozinha ou outra que acaba ficando com algum hematoma, não é uma coisa que o paciente vem reclamando muito do hematoma, ele reclama muito do inchaço. No caso da ortognática, ele reclama muito do inchaço e da abertura da boca para voltar a comer e falar, e nitidamente eu percebo essa parte do emocional, que ele chega desanimado, ele já está um pouco cansado, porque os pacientes acabam se alimentando de alimentos líquidos, né? Muito sorvete, sopinhas que foram batidas no liquidificador, e eu percebo que os pacientes chegam ansiosos, né? Querendo poder voltar a comer, podendo voltar a falar, como ele falava e como ele comia antes da cirurgia, né? Então, realmente, na cirurgia estética facial, o resultado é muito grande dentro do hematoma e do inchaço. A questão da sensibilidade, a gente consegue dar um resultado quando a falta de sensibilidade ela está sendo provocada pelo próprio inchaço. Quando o edema é muito grande, eles acabam comprimindo os nervos, os músculos, as estruturas que estão dentro da face, e aí isso acaba comprimindo as estruturas, e o paciente, como ele passou pela cirurgia, então ele já teve um trauma quando a gente se fala de nervos. E aí, dentro do edema, a questão da sensibilidade piora muito. E aí, quando a gente melhora o inchaço, o edema, essa sensibilidade, ela volta, mas não estou falando da perda de sensibilidade que acontece pela lesão de um nervo, pela própria cirurgia, que pode acontecer, né? A volta da sensibilidade por uma lesão de um nervo, isso é mais demorado. Agora, a sensibilidade pelo excesso do edema, isso acaba voltando em uma sessão mesmo. O próprio paciente me relata, nossa, parece que agora eu estou conseguindo sentir o meu rosto, eu estou conseguindo sentir quando eu toco no rosto, porque eu estava tocando no meu rosto e não estava sentindo o toque do meu dedo no rosto, né? Então, a gente não pode esquecer que nós, como fisioterapeutas, como terapeutas, que atuam no pós-cirúrgico, e quem cuida e quem acompanha o paciente dentro das complicações, e mesmo que não tenha complicação nenhuma, é o médico, é o dentista que faz o acompanhamento e a avaliação. O que nós, fisioterapeutas e terapeutas, conseguimos ajudar numa recuperação muito mais rápida e até mesmo prevenir algumas complicações do pós-cirúrgico de face e boca. Eu não falei do caso da extração de um dente do siso, porque quando o paciente ele faz uma extração de um dente do siso e não tem nenhuma complicação, o paciente ele fica bem. É uma coisa mais simples, vamos dizer assim. Agora, já peguei casos de pacientes que tiveram complicações na cirurgia da extração do dente do siso e que ficaram bastante inchados e ficaram com muita dificuldade para abrir e fechar a boca para poder voltar a comer e falar. Então, nesses casos, a gente consegue ajudar muito também numa única sessão mesmo. E eu queria lembrar vocês, então, que esse tratamento de pós-cirúrgico de face e boca, como as queixas principais, né, que incomodam muito o paciente, tanto na estética facial, que é o inchaço, o que é o edema, né, e os hematomas e as dores.
os pacientes, tanto de estética facial quanto de ortognático, extração do dente do siso, a maior parte deles relatam dores após a cirurgia. Os pacientes acabam apresentando dor tanto pela própria cirurgia, ele passou por uma cirurgia, né? Como também o paciente me relata muito dores em relação a que eu gosto de falar como dores secundárias, que são dores que o paciente faz por ele se sentir com medo, por ele se sentir inseguro no pós-cirúrgico, ele tem medo que os pontos se abram, ele tem medo de como ele vai ficar, ele tem ansiedade, né, de saber como que eu vou ficar depois da cirurgia, ele não dorme na posição que ele estava acostumado a dormir, ele dorme em outra posição, uma posição de defesa do corpo, porque ele tem medo de sentir dor, ele tem medo de prejudicar a cirurgia, então ele acaba tendo alteração postural para dormir, ele tem a alteração postural em todos os movimentos do dia a dia, na verdade. Quando você vê o paciente no pós-cirúrgico, ele chega todo... Às vezes, alguns chegam até com movimentos parecendo um robô mesmo, por medo, por insegurança e por própria dor que ele mesmo fez pelas tensões emocionais, do medo, da insegurança, da ansiedade e pela readaptação da postura dele no pós-cirúrgico, pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, ele acaba criando uma postura de defesa, onde ele acaba tensionando os músculos e acaba fazendo outras dores que, teoricamente, não é diretamente, né, ligada à cirurgia, e sim pela parte emocional. E o paciente, quando ele chega para mim, eu percebo que o fato de quando eu vou fazer a anamnese do paciente, quando eu vou pesquisar mais a respeito da saúde dele antes de atendê-lo, de saber mais sobre o que mais está incomodando o meu paciente, eu percebo que quando eu converso com ele e eu oriento o meu paciente sobre o que ele está sentindo e por que ele está sentindo aquilo, e quando eu vou relatando para o meu paciente quais são os resultados que ele pode esperar dessa sessão que ele está comigo, que é a primeira sessão, eu percebo que no final da sessão, como eu oriento e como eu converso com ele, explicando o que está acontecendo com ele, e no final da sessão, antes de começar a sessão, eu explico para ele em que eu posso ajudá-lo. E como realmente no final da sessão eu consigo dar o resultado que foi prometido antes mesmo de eu tocar no paciente, o paciente acaba gerando uma confiança e uma entrega muito grande para mim. Que eu acho que isso é fundamental, né? Essa confiança do paciente e nós que cuidamos dele é muito importante. Então, eu acho muito importante essa conversa onde você explica por que ele está sentindo, o que aconteceu com ele e como você pode ajudá-lo. Isso vai tranquilizando. E aí, quando ele realmente vê a melhora do que aconteceu no corpo dele, ele acaba te dando uma credibilidade, uma confiança e uma entrega muito grande, porque ele fala, nossa, ela me ajudou de fato. Realmente isso, para quem trabalha na área da saúde, tem amor pela profissão, sabe e entende o que eu estou falando. Quando o paciente te relata, quando ele te agradece pelo bem-estar, pela dor que você tirou, porque ele já não está se sentindo um monstro, porque ele está muito inchado, porque ele já não está mais com vergonha de sair na rua, ou porque ele está se sentindo seguro, e é bem legal, porque às vezes alguns pacientes ficam super animados, porque começam a ver mais mesmo o resultado da cirurgia, tanto na estética quanto na ortognática, e na ortognática é bastante bacana. Eu falo que o paciente ele procura pela ortognática por uma questão de saúde, por dor, por desconforto, mas o paciente acaba ganhando uma estética maravilhosa, né? Eu falo que esse é o bônus do paciente que passa pela ortognática. Só é realmente muito
muito difícil. É difícil no sentido que, para a gente que cuida, quando você vê o paciente naquele sofrimento, naquela dor ou desanimado, a gente fica sentido, né? Porque ele está num quadro de sofrimento. Mas aí, quando a gente atende e termina e vê o relato que ele está dando para você, quando ele te agradece, realmente isso é impagável. Eu acho que é isso que realmente vale a pena dentro da profissão. E as vantagens que eu vejo dentro desse atendimento é porque realmente o resultado acontece em uma sessão. Quando o paciente levanta da maca, eu dou um espelho, peço para ele olhar pelo celular dele, né, como ele está. No caso da estética facial, é mais visual mesmo. Então, o paciente ele precisa se olhar para ver a diferença do antes e do depois. E no paciente de ortognática, ele, além de ter um susto com a melhora do edema na face, ele fica muito feliz e muito impactado pelo fato dele voltar a abrir a boca para voltar a comer e falar. E nos pacientes de estética facial, eles ficam muito contentes também por causa do hematoma, porque realmente o hematoma ele dá uma boa clareada já numa primeira sessão. Só que eu peço para o paciente, né? Porque a terapêutica ela acontece na hora, o paciente ele consegue ver os resultados na hora e ele consegue sentir no corpo dele os benefícios, então ele fica super animado. Mas eu falo para o meu paciente, eu sei que você está animado, que você está feliz, mas espera, porque o que a gente acabou de fazer aqui dentro de sala, a terapêutica que eu utilizei com você, ela vai atuar ainda por uns dias, então demora ainda de uns 4 a 5 dias, mais ou menos, para eu conseguir o efeito total daquela sessão. Por isso que eu não trago o paciente para minha clínica com retorno em menos de uma semana, porque em uma semana ainda ele consegue ter um benefício muito grande daquela terapêutica que eu atuei dentro de sala. Apesar dele ficar impactado com o resultado já dentro de sala, eu falo, calma, você precisa esperar ainda alguns dias para que essa terapêutica que eu apliquei realmente tenha um efeito mais, terapeuticamente falando, atue, né, que tenha um processo fisiológico, aconteça de forma mais eficaz. Eu preciso de 4 a 7 dias, e eu considero muito importante também o acompanhamento do paciente dentro do pós-atendimento. Então, o paciente ele vem comigo, eu aplico a terapêutica e eu peço para o paciente me passar um feedback depois de 4 dias, uma semana. Até no máximo uma semana eu falo, olha, eu quero que você entre em contato comigo. No meu início, há muito tempo atrás, quando eu estava com menos tempo de carreira, eu tinha menos pacientes do que tenho hoje. Então, eu conseguia mandar mesmo, né, um e-mail, mandar na época era o SMS, não tinha o WhatsApp, não tinha essas coisas que tem hoje em dia. Eu não sou muito tecnológica, não, mas eu lembro que na época eu mandava e-mail para os meus pacientes, ou se não um SMS, perguntando para ele como que ele tinha ficado após o meu atendimento. E aí eles ficavam muito mais felizes, porque daí conseguiam perceber ainda mais do que já tinham percebido dentro de sala. E aí é por isso que não tem a necessidade desse atendimento ser longo. Não tem a necessidade de eu pedir para que meu paciente faça 10 sessões, 5 sessões de pós-cirúrgico, porque realmente ele já se sente bem, e aí eu avalio o paciente. Eu digo que cada paciente é um paciente, então eu avalio o todo do paciente e vejo a necessidade do meu paciente para ver se tem a necessidade de trazê-lo para uma segunda sessão, uma terceira sessão ou não, né? Muitos acabam ficando só com a primeira sessão mesmo, ficam bem satisfeitos e realmente isso, para mim, como uma profissional, é minha maior alegria são os feedbacks que eles me mandam, né? Me agradecendo, dizendo que agora voltaram a comer e que estão comendo e que estão falando.
E uma coisa muito legal também é quando eu escuto que eles, agora eu consegui voltar para o trabalho, você acelerou muito o meu processo, então eu pude voltar a trabalhar antes da data que eu previa, não estava aguentando mais ficar em casa, então isso também é bem legal. Diversificar os relatos, né? Cada paciente, um paciente, dá um relato diferente, mas todos os pacientes acabam me dando um feedback mais ou menos igual, porque as queixas são as mesmas, né? Então, realmente, isso é muito bacana. E aí, essa terapêutica, eu acho muito importante também por causa do emocional do paciente. Porque o paciente que passou por uma estética, uma cirurgia de estética facial, ele está ansioso, né? Quero ver como o meu olho ficou, como o meu rosto ficou. Ele quer ver o resultado, né? Apesar de saber, porque eu sei que o médico explica para ele que ele vai precisar de um tempo para ver de fato o resultado da cirurgia. O paciente, ele quer ver logo o resultado de como ele vai ficar. E quando ele está inchado, fica muito difícil dele visualizar o resultado da cirurgia, né? Então, ali dentro de sala, quando a gente reduz o inchaço significativamente e o hematoma, ele começa a clarear muito rápido, o paciente fica super animado, né? Porque ele estava nessa expectativa, ele estava nessa ansiedade de querer ver como ele vai ficar. E quando ele realmente começa a se enxergar e começa a ver aquilo que ele estava buscando, ele acaba ficando muito contente. E no caso de pacientes que passaram pela ortognática ou pela extração de um dente do siso mais complicado, os pacientes, a alegria deles é muito grande nessa questão do inchaço e na abertura de boca para voltar a comer e falar. Então, eu estava falando da questão emocional, então qualquer paciente chega muito ansioso, não importa qual cirurgia ele fez, facial ou bucal, o paciente ele chega muito ansioso. E o paciente de ortognática e de extração de um siso complicado, quando ele chega para mim, às vezes já passou muito tempo, às vezes 5, 6 meses depois que ele fez a cirurgia, e ainda ele está dentro daquele sofrimento de abertura e fechamento de boca, e ainda tem dor, né? E aí ele está com mais dor ainda, porque daí ele já fez muito mais dor, por causa do emocional dele. Então, que eu fico muito feliz, e a vantagem que eu vejo dessa terapêutica é porque dentro da terapêutica eu acabo atuando com os pontos que são pontos da acupuntura, mas eu entendo que muitos não trabalham com a acupuntura, então eu me preocupei em dar um resultado com toques do shiatsu mesmo, porque o shiatsu ele permite que você dê um resultado não sendo tão preciso no ponto. Na acupuntura, eu tenho formação em acupuntura também, sou acupunturista, amo a acupuntura também, mas quando eu pensei em divulgar esse trabalho, eu pensei muito nas pessoas que não trabalham com a acupuntura e como essas pessoas também poderiam dar resultados. Então, eu comecei a aplicar a terapêutica de uma maneira diferente, e aí foi bem bacana e fiquei bastante feliz porque eu consegui chegar nos mesmos resultados. É claro que para quem é acupunturista, eu acho que quando você agrega técnicas e conhecimentos, isso tudo é muito rico, né? Mas, de fato, mesmo sem a acupuntura, eu consegui dar os mesmos resultados de quando eu utilizava a acupuntura também. Então, eu vejo essa vantagem de poder ajudar na questão emocional do paciente, porque eles saem já bem animadinhos, o olhar, né, do paciente, quando ele chega, ele tem um olhar, assim, eu costumo dizer, assim, que é um olhar meio de peixe morto, assim, né, ele tá bem caidinho, e realmente, no término da sessão, o paciente, ele volta com aquele olhar dele, com o brilho no olhar, com o ânimo no olhar, e aí, quando eu vejo aquilo, realmente, para mim, é impagável. Essa é uma das melhores recompensas que eu tenho dentro da minha profissão, quando eu vejo meu paciente bem. E esse atendimento é bastante importante também, porque ele evita que o paciente entre nas complicações do pós-cirúrgico, né? Como uma infecção,
como um seroma, ajuda a não formação da fibrose também. Por quê? Porque a terapêutica, ela atua dentro do processo inflamatório. Eu uni técnicas e uni conhecimentos e orientações que eu dou para o meu paciente para que essa inflamação que está acontecendo, a inflamação é importante, porque a inflamação faz parte do pós-cirúrgico e ela ajuda na recuperação dos tecidos, só que o paciente não pode ficar com um processo inflamatório por muito tempo. Então, a terapêutica, ela ajuda a acelerar o processo na cura da inflamação, porque é a própria inflamação que acaba causando muito desconforto para o paciente, né? E os pacientes também acabam me perguntando, assim que chegam, né, lá na clínica, entram na sala e perguntam para mim, Cíntia, quantas sessões eu vou ter que fazer, né? São 10 sessões, são 5 sessões, porque estão muito acostumados ou já ouviram, ou já conversaram com alguém a respeito dentro de um processo mais dentro do raciocínio da fisioterapia. Eu não tenho absolutamente nada contra, sou fisioterapeuta de formação também, e eu entendo a importância da vinda do paciente, em alguns casos, com mais frequência para o consultório para tratamento. Mas, no caso dessa terapêutica que eu atuo mais com as consequências do pós-cirúrgico, quando não tem as complicações dentro do edema, do inchaço, do hematoma, da perda de sensibilidade pelo excesso de inchaço. Então, eu falo para o meu paciente, olha, eu não gosto de falar para você quantas sessões você vai precisar antes de ver o resultado que o seu corpo vai me dar, porque cada paciente é um paciente. Eu fico muito feliz porque realmente todos os pacientes têm um feedback super positivo, me dão um feedback super positivo, mas tem pacientes que eu acabo trazendo para atendimento comigo por 2, 3 sessões, e às vezes o paciente nem precisa, ele sabe disso, e às vezes o paciente quer vir ainda mais sessões comigo, eu vou, ai não, Cíntia, mas eu não posso vir, você não pode me atender, porque eu percebo que a cada sessão acaba ajudando mais, eu me sinto melhor, você está me ajudando muito, eu acho que eu quero fazer mais sessões. E aí eu sou muito transparente, muito verdadeira em falar para o meu paciente, olha, de fato, em relação a isso, as suas queixas, tal, você já me relatou que você já teve a melhora, que isso já não é um incômodo para você, então não tem necessidade de voltar. Agora, se você quiser voltar por uma questão de um bem-estar geral e para que eu continue também atuando dentro do processo fisiológico de recuperação da cirurgia, ok, mas 3 sessões no máximo, realmente eu acabo orientando o paciente que de fato vamos aguardar, ver como o seu corpo responde, e aí eu te oriento depois se você retorna ou não novamente comigo, né? E aí entra nesse tema que eu falei logo no início do vídeo, que é em relação ao paciente aderir a tratamentos longos. No caso desta terapêutica, eu não indico um tratamento longo, porque não tem a necessidade. E aí eu prefiro ser honesta e verdadeira com o meu paciente, para que eu possa dar continuidade com outros pacientes, né, que a agenda abre para atender os pacientes que acabam, porque esse já saiu do desconforto, então deixa a gente atender aqueles que estão ainda no desconforto, né? Mas não tem uma necessidade de um tratamento longo. Mas eu entendo que em algumas terapêuticas, sim, a gente precisa de um tempo maior de tratamento e precisa de mais números de sessões durante uma semana, né? Mas nesse meu atendimento eu faço uma sessão em uma semana e alguns não voltam mais, e alguns voltam para a segunda e terceira sessão no máximo, que é o mais comum. E quando voltam para mais de 3 sessões, daí é porque realmente querem receber os confortos, mas já não estão mais nas queixas principais dele. O paciente já está satisfeito, porque acaba, às vezes, gostando do trabalho, do bem-estar, então querem voltar. Mas
eu sou muito clara em dizer aquilo que eu penso mesmo em relação a ele voltar ou não, né? As vantagens do atendimento é porque realmente os resultados são muito bons e as técnicas que eu utilizo, elas são técnicas simples, fáceis e seguras. Quando eu digo que elas são simples, é porque elas são muito voltadas para a base de origem delas, onde não tem nenhum segredo de aplicação, é só você ter o conhecimento e fazer aquilo que eu faço, né? Aquilo que eu fazer a manobra assim, fazer a manobra desse jeito, massagear assim, aplicar dessa maneira. Então, ela é simples, não requer nenhuma habilidade excepcional para isso, né? E por isso que ela é fácil também. E quando eu falo segura, porque as técnicas são seguras, tanto na hora de aplicá-las, como também seguras, porque não tem um efeito colateral. A gente não coloca o paciente em risco com as técnicas, né? Tudo tem uma teoria, tudo tem uma base, tudo tem uma explicação, mas a gente tendo esse conhecimento, ou você tendo esse conhecimento, não tem um efeito colateral no paciente, né? E alguns, eu sei que já trabalham na área da saúde, já estão acostumados a atender paciente pós-cirúrgico, não tem problema nenhum em tocar a região da cirurgia, é muito familiar, mas alguns terapeutas eu sei que têm muito medo de atuar com a terapêutica no local da cirurgia, com medo de que os pontos se abram, com medo que possa ocasionar uma hemorragia. A terapêutica ela é muito segura na aplicação dela, sem nenhum efeito colateral, desde que aplicada de maneira correta. Eu acabei mesclando e juntando muitas técnicas e acabo fazendo muitas, às vezes individualmente, mas às vezes meio misturadas, porque assim acabo potencializando o efeito dentro do pós-cirúrgico de poker face e acabo ganhando tempo de terapêutica também, tempo de atuação dentro da terapia também. Eu geralmente levo 1h30 para atender um paciente de pós-cirúrgico de face e boca, e é um tempo que é o suficiente para eu trabalhar com tranquilidade, sem pressa, fazer um bom trabalho, focado, direcionado para o pós-cirúrgico de face, para poder dar o resultado que eu e o paciente espera, né, com a terapêutica, e acaba não sendo cansativo para mim, porque também eu confesso que hoje eu iniciei minha carreira com 18 anos, hoje eu estou com 44 anos, e eu confesso que de uns anos para cá, eu comecei a ter uma preocupação, né? Porque como eu acabei me especializando em coisas diferentes, e uma delas foi dentro do pós-cirúrgico de face e boca, mas eu acabei me especializando em outras coisas também, e algumas terapêuticas para mim, como terapeuta atuante, acabavam sendo fisicamente mesmo cansativas para mim. Então começou a me bater um pouco de preocupação, ai meu Deus, né? E quando eu estiver mais velha, será que eu vou conseguir atender como eu atendo hoje? Porque dos 18 para os 44, a minha disponibilidade física já não é a mesma de quando eu tinha 18. Então eu pensei, bom, já não sou mais a mesma de quando eu tinha 18, mas apesar de ainda conseguir muita coisa e atender bastante pacientes, eu penso que na minha velhice seria muito difícil eu atender com uma terapêutica que me cansasse muito. Então, acabei criando maneiras também para que eu trabalhasse com o paciente de uma maneira para dar resultado e onde eu não me cansasse tanto quando eu estou atuando, porque daí é tranquilo atender vários pacientes no dia. Agora, algumas terapêuticas, eu pensava, nossa, mas se eu fizer assim, eu já me sinto tão cansada quando eu estiver velha, eu não vou poder trabalhar com isso. Então, hoje eu já tenho a tranquilidade que dentro da minha velhice também eu não preciso mudar a profissão, né?
E uma das técnicas que eu utilizo dentro da terapêutica, eu uso um pouco de drenagem, eu uso um pouco de massagem relaxante, eu utilizo também o shiatsu, e eu acabo, às vezes, misturando as 3 manobras. Eu sei, eu como aluna, que quando fiz alguns cursos, fui orientada a não misturar as técnicas, né? De fazer as técnicas elas separadamente, como por exemplo uma drenagem de pós-cirúrgico. Mas na prática eu percebi que mesmo eu mesclando com outros tipos de manipulações e toques de terapia manual, isso de forma alguma era prejudicial para o meu paciente de pós-cirúrgico de face e boca, e eu acabei vendo que até mesmo o resultado era muito melhor do que se eu atuasse com uma terapêutica só. A mescla das terapias e dentro de, às vezes, de uma mesma manobra, você meio que misturar tudo, eu percebi que o resultado foi muito mais potente do que quando eu trabalhava, porque um dia, eu também, dentro do pós-cirúrgico de face e boca, um dia eu só trabalhei com shiatsu, um dia eu só trabalhei com shiatsu e com a drenagem, e um dia trabalhei só com a acupuntura e a drenagem. Então eu fui vendo a diferença, né, de atuação com uma coisa com outra, se eu fizesse assim ou fizesse assado, qual era o resultado que dava de diferença no meu paciente, até chegar aonde eu realmente queria. E hoje em dia eu vejo, né, que muitos terapeutas trabalham somente com técnicas ocidentais ou somente com técnicas orientais, mas também tem os terapeutas que trabalham com técnicas orientais e ocidentais, como no caso de fisioterapeutas que atuam com a acupuntura também e com a drenagem também, né? Mas eu percebi que realmente quanto mais eu me abri para novos conhecimentos de diferentes origens, não importa ela se era de origem japonesa, chinesa, indiana, se era dentro da fisioterapia, fora da fisioterapia. Eu percebi que quando eu fazia um trabalho mais focado para o atendimento pós-cirúrgico de face e boca, cada vez mais eu precisava de menos tempo de atendimento e cada vez mais eu conseguia dar um resultado muito melhor. E eu gostaria de saber se você que atua na área da saúde, que já atende ou já atendeu um paciente de pós-cirúrgico de face ou boca, se alguma vez você já se sentiu frustrado, se você já ficou chateado porque você não conseguiu dar aquele resultado que você queria para o seu paciente, eu pergunto porque um dia eu já me senti assim por várias vezes, na verdade. E foi exatamente por essa frustração e por não conseguir ajudar muito meu paciente, porque eu sou bem obstinada a querer ajudar o meu paciente da melhor forma que eu consigo. E aí eu acabei buscando por muitas coisas que pudessem ajudar o paciente. E queria saber também um pouco de você, tanto que trabalha com estética facial, qual o resultado que você consegue dar no seu paciente, né? Quantos por cento de melhora o seu paciente tem? E para os pacientes que passaram pela cirurgia de ortognática ou a extração de um dente do siso muito complicado, como que você, o que você já conseguiu de dar de resultado para o seu paciente dentro desse pós-cirúrgico? Qual foi a sua vivência, né, no início de carreira e o que você consegue agora? Queria muito que você me mandasse uma mensagem no direct ou um comentário. Isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do assunto que eu abordei hoje aqui. Se vocês tiverem curiosidades e quiserem me fazerem perguntas, sugestões de assuntos que eu possa colaborar com vocês dentro do assunto do tratamento pós-cirúrgico de face ou boca, me mande no direct. Eu espero pela sua opinião, pelo seu comentário, para que eu possa poder colaborar mais com você. Um toque de abraço para você e meu muito obrigada.